Gente, eu sempre gostei de ler, tá? Então, eu ganhei, quando eu fiz 25 anos, eu ganhei um livro, tá? De capa amarela, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, né? Eu nem sabia quem era Joseph Murphy, eu não tinha nem noção de quem era. E é um livro de autoajuda, né? E então eu ganhei esse livro, mas imagina, né? Eu, né, que adorava ler Zíbia Gasparetto, né? Eu que adorava ler Sidney Sheldon, Agatha Christie, eu ia ler Joseph Murphy. Eu nem sabia quem era, não sabia do que se tratava, mas enfim, eu ganhei o livro e a pessoa que me deu falou que era um livro de autoajuda, tal, e que eu deveria cocriar aquilo que eu quisesse. Só que na época não existia nem essa palavra cocriar, né? Na época usava-se uma outra palavra, manifestar. Tá? Manifestar. Então a pessoa que me deu esse livro falou: Ana, leia esse livro e aprenda a manifestar aquilo que você quer. Gente, realmente não era um livro para mim assim atrativo, não era o tipo de livro que eu gostava de ler, não era o que me interessava, mas quando se tratava de eu poder, né, atrair aquilo que eu queria, manifestar aquilo que eu queria, aí eu já me interessei, né? Para mim que, enfim, não conhecia, né, mas eu acabei me interessando. E eu comecei a ler o tal livro, né, O Poder do Subconsciente. Então, nessa época, né, e eu já queria o carro, né, eu falei, então eu vou manifestar um carro, né. E nessa época eu fazia plantão, né, em alguns estandes de vendas, né, eu fazia plantão, então eu ficava lá lendo livro, né, lendo livro, e tinha alguns exercícios, né, que se fazia, alguns exercícios que você, né, para você manifestar, você tinha que fazer aquele exercício, e até hoje é assim, né, tem alguns exercícios que a gente faz, né, e só que eu fazia os tais exercícios, né, e comecei a achar cansativo, mas mesmo assim, um dia, eu querendo ir embora, né, já tinha dado meu horário, né, já tinha cumprido meu expediente, eu querendo ir embora, e estava uma chuva, né, de lascar, tá? Então eu pensei, putz, e agora como é que eu vou fazer para ir embora, né? Vou ter que esperar a chuva passar, porque eu não tinha levado um guarda-chuva, né? Eu tinha que andar até o ponto de ônibus, né? Então eu tinha que esperar a chuva, pelo menos dar uma amenizada. E aí eu pensei assim, que esperar que nada, eu tenho carro. Eu tenho carro, por que eu vou esperar a chuva passar se eu tenho o meu carro, né? E então eu comecei a imaginar, eu dirigindo meu carro, saindo ali do escritório, né, do estande de vendas, tal, dirigindo meu carro. Eu, né, imaginava até o balancinho do carro. Eu imaginava, né, eu visualizava os pingos caindo, né, ali no para-brisas. Enfim, gente, só que eu sempre tive um grande problema que foi, né? Eu sempre tive um grande problema, foco, né? Porque assim, eu começava a visualizar uma coisa, só que em questão de segundos a minha mente já divagava, né? Eu não conseguia me concentrar naquilo, né? Minha mente divagava. Então eu tava ali no meu carro, tal, né? Dirigindo, e de repente, né? Eu já tava ali de novo. E de repente, gente, eu já tava ali pensando, né? Meu Deus, como é que eu vou embora com essa chuva? Não, mas eu não posso pensar dessa forma. Então, gente, pra mim aquilo era muito cansativo. Muito cansativo. Mas mesmo assim, eu fiz alguns exercícios. Enfim, isso foi em novembro, final de novembro, porque é quando eu faço aniversário, né? Final de novembro. E aí passou a temporada, tá? Assim, isso foi final de novembro, né? E eu querendo carro e tal. E aí eu pensei comigo, mas espera aí, tá, mas
eu tô, né, fazendo esses exercícios para eu conseguir o carro, mas como que eu vou dirigir o carro se eu não tenho habilitação? Né? Eu não posso dirigir. E se o carro chega para mim? E aí, como é que eu vou fazer? Vou deixar encostado? Eu não tenho habilitação. Só que isso, gente, não era problema, porque o problema maior era eu não ter grana para tirar a habilitação, tá? Porque também não era barato naquela época e eu ganhava um salário mínimo. Não era fácil, tá? E aí, então, eu até deixei o carro de lado e comecei a me preocupar com a habilitação. Eu preciso. E agora, como é que eu vou fazer? Eu preciso tirar a habilitação. Gente, isso foi acho que em dezembro, tá? Isso já era dezembro. E aí, uma colega de trabalho, uma corretora, chegou para mim e falou: Ana, você precisa tirar a tua habilitação para que você possa levar os clientes, né, para conhecer os empreendimentos. Porque assim, gente, eu só era uma secretária, né? Porém, quando chegavam os clientes e não tinha, né, os corretores às vezes estavam ocupados, então eu praticamente fazia venda, né? E a empresa começou a ver o meu desempenho, né? Começou a ver o meu desempenho. Porém, para mim era complicado tirar um Cresce, né? E também eu não poderia ser corretora, trabalhar sem o Cresce, porque o Cresce, para quem não sabe, é uma carteirinha, né? Uma licença para trabalhar, para o corretor de imóveis trabalhar. Assim como tem a OAB, né? A carteirinha da OAB para o advogado, o CREA para o engenheiro, tem o Cresce para o corretor de imóveis. E naquela época na minha cidade era muito difícil, muito. Inclusive eu tenho um vídeo aqui falando falando como eu cocriei, tá, o meu curso, tá, de corretora de imóveis, tá? Mas é essa história. Agora voltando ao assunto do carro. Então a minha colega de trabalho chegou para mim e falou: olha, então você vai precisar tirar a tua habilitação, né? E ela sabia que eu não tinha condições, porque, gente, eu ganhava um salário mínimo, né? E era eu por mim, e ela sabia disso. Ela falou: mas não se preocupa que a empresa vai pagar para você. Só que ela falou, eu fiquei feliz, tal, mas, gente, de forma alguma eu pensei que fosse uma cocriação. Eu não pensava, não, aquilo, até porque para mim era tudo muito desconhecido, tá? Era tudo muito desconhecido. Então, eu não tinha noção de que aquilo era uma cocriação, de forma nenhuma, nem passava pela minha cabeça. Aí eu fiquei toda feliz, né? Falei: nossa, agora eu vou ganhar a minha habilitação, que maravilha, né? Então agora eu já posso começar a cocriar o carro, porque a habilitação, né? Já posso começar a manifestar, né? O carro novamente. Aí tá, eu ganhei a habilitação, tá? Eu fui lá, tal, fiz as aulas, ganhei a habilitação. E depois, isso foi em dezembro, janeiro, acho que em janeiro, eu sei, gente, que em fevereiro eu já estava com a minha habilitação, tá? E olha que foi sofrido, né? Um sol lascado, um fusquinha. Naquela época a gente tirava a habilitação em fusquinha, não tinha outro carro, tá, gente? Não tinha, só fusquinha. E aí eu ganhei a minha habilitação, tá? Tirei a minha habilitação e aí eu pensava: puxa vida, eu já tô com a minha habilitação nas mãos, mas o universo ainda não me mandou o carro, né? Eu ganhei a habilitação, mas o universo não quer me presentear com o carro. Olha, gente. Ai, meu Deus. Enfim. E isso foi em fevereiro, né? Foi em fevereiro. Quando foi em março, abril. Quando foi em abril, tá? Quando foi em abril. Aí depois da temporada, aqui na minha cidade, porque eu moro numa cidade turística, né? Quando foi em abril, aí a empresa me chamou, tá? E eu já tinha, eu tava com 4 anos trabalhando nessa empresa e eu não tinha registro em carteira, né? A empresa me chamou e falou: olha, nós queremos tudo certinho, né? Queremos tudo certinho, então nós vamos registrar você e aí nós vamos fazer o acerto desses anos, tal, para trás, né? E
vamos registrar você, né? Eu falei, ah, que legal, tal. E aí, gente, foi feito, né, o registro, tal, e foi feito o acerto. E quando, depois, né, depois de alguns dias, né, eu pensando, o que que eu faço, né? Agora vou receber uma grana legal, o que que eu faço, né? Puxa, mas eu poderia comprar um carro, mas a grana não dava para comprar um carro. Gente, como é que ia comprar? Não, não tinha condições, né? Eu, puxa vida, né? Se essa grana desse, eu compraria o carro, mas não dá para comprar o carro. Mas o que que eu faço, né? Tem que ter um jeito, tem que ter um jeito. O que que eu faço, né, para comprar um carro? Tem que ter um jeito. E se eu der esse valor de entrada no carro, mas tá, eu dou esse valor de entrada, mas como é que eu vou pagar as parcelas se eu ganho um salário mínimo e eu vou comer o quê? Eu vou viver do quê? Né? Não, eu tenho a entrada, mas e como é que eu vou fazer para pagar as parcelas? Né? Aí, gente, prestem atenção. Aí o que acontece? A empresa acertou comigo e no acerto eles falaram o seguinte: olha, você vende, você sabe vender, né? Você não é uma profissional de vendas, né? Você não tem habilitação para vender, você não é habilitada para vender, você não tem a certificação para vender, mas você vende. Então, o que nós resolvemos fazer? Nós vamos então te dar uma porcentagem sobre todas as vendas é, desse, é, desse stand, né, desse escritório. Porque era uma empresa com vários escritórios em vários lugares, né, em várias cidades, mas aqui na minha cidade tinha aquele escritório, então as vendas que acontecessem ali, independente de eu atender ou não, eu ganharia uma gratificação, digamos assim. Mas era uma gratificação que já ia me ajudar bastante, né? Aí, gente, o que foi que eu pensei, né? O que foi que veio na minha cabeça? Eu tenho o valor que eu vou receber, né, de indenização por esse tempo que eu não estava registrada, e eu posso dar esse valor como entrada no carro, e eu ainda posso o restante eu posso parcelar com o que eu vou receber das vendas. E naquela época vendia bastante, tá? Vendia bastante. Era uma das poucas empresas, né, que tinha aqui na minha cidade e era uma das melhores, né? Vendia bastante. E aí, gente, dessa forma eu cocriei o meu primeiro carro, tá? O meu primeiro carro. E depois eu cocriei outras coisas também. Então, por que eu estou passando isso para vocês, tá? Porque tudo, gente, é energia e frequência, tá? Tudo é energia e frequência. Então, o que acontece? A energia, ela é uma massa, tá? A energia é uma massa, tá? Que a gente não vê porque ela é muito sutil, né? Mas ela é uma massa. E quando nós pensamos, quando nós sentimos, quando nós queremos, né, o nosso pensar, o nosso sentir, essa massa, ela acaba se tornando densa, assim, apesar da gente não ver, né, mas ela acaba se aglomerando. E isso acaba se tornando, como é que eu posso explicar para vocês? Isso acaba se manifestando, tá? Uma hora eu explico de uma forma assim mais didática, digamos assim. Então é como se esse pensamento, esse querer, esse pensamento, esse sentir, ele se aglomerasse, tá? Se aglomerasse e se tornasse assim algo mais sólido, né? Mais sólido. Como por exemplo a energia vou dar um exemplo rapidinho, a energia, né? O que a gente usa para acender, tá, as nossas lâmpadas, né? Ela, de uma certa forma, ela se aglomera, ela é impulsionada, né, para se aglomerar dentro das fiações, tá? Se ela estiver solta, ela não vai fazer efeito nenhum. Mas quando ela se junta, né,
e consegue ele percorrer aquela fiação, ela consegue se materializar em forma da luz, né? Que a gente consegue ver. O nosso pensamento, gente, não é diferente, tá bom? Então, mais pra frente, lógico, eu venho dar assim mais depoimento, explicar para vocês como eu cocriei outras coisas, tá? Mas por enquanto, eu quero que vocês entendam que tudo é possível, tá? E que as crianças são as maiores co-criadoras porque elas não têm bloqueio. E quando a gente quer algo, nunca fale eu não consigo, eu não vou conseguir isso ou aquilo. Por exemplo, o carro, quando eu quis, né, o meu carro, eu não falava eu não vou conseguir. Nunca falei. Eu sempre pensei, né? Eu sempre falei como eu vou conseguir. Tem que haver um jeito. Como, né? Então, apesar de eu não saber, apesar de eu não entender nada sobre o assunto, nada mesmo, né? Apesar de eu não entender nada, mas eu nunca falei, nossa, eu não vou conseguir, ai meu Deus, não. Tem que haver um jeito, tá? Então, aquilo dentro de mim tinha que haver um jeito e houve. O universo não me interessou o jeito, tá? Eu nem soube. O universo simplesmente ele trouxe para mim as infinitas possibilidades, tá? Então, a nossa vida é cheia de infinitas possibilidades, tá? E sem a gente saber, a gente cocria diariamente. Diariamente. Às vezes, gente, até mesmo, sabe? Aquela bicicletinha ali que você acabou de comprar, né? Ou a sua moto, ou, né? Eu falo bicicletinha porque assim, uma coisa assim mais simples, né? Que você acabou de comprar, você pensa que não, mas você cocriou, tá? Porque quando você pensou em comprar, tá? Quando você pensou em comprar, você sentiu, tá? Sentiu o querer. Antes de você pensar em adquirir, você sentiu o querer, tá? Você manifestou o querer, tá? E depois você trouxe para tua mente a imagem da tua bicicleta, você trouxe para tua imagem você trouxe para tua mente a imagem de você andando, usufruindo, tá? Da tua bicicleta, né? E então é isso. Eu quis trazer para vocês, tá? Um breve relato, tá? De uma das coisas que aconteceu na minha vida sem eu ter conhecimento de nada. Agora, gente, e depois desse livro, tá? Do Poder do Subconsciente que eu li, sem ter entendimento de nada, eu li também esse livro aqui, tá? Que vocês já devem ter ouvido falar. Eu não estou fazendo propaganda nenhuma, tá, gente? Até porque não estou ganhando nada com isso, tá? O que eu trago aqui para vocês é só mesmo para que vocês tenham conhecimento, né? E esse livro, gente, é muito bom, tá? Muito bom. Já saíram outros livros, tá? Esse aqui, né? Segredo. Tá? Inclusive, se vocês virem, se vocês forem procurar na internet, tem muito conteúdo sobre esse livro. E esse livro saiu bem depois do Poder do Subconsciente. Tá? Então, eu vim conhecer esse livro há pouco, acho que uma década atrás, mais ou menos, tá? Um pouco mais de uma década. E o outro eu conheci há 30 anos atrás, sendo que ele já existia. Então, é isso que eu quero passar para vocês.